concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente. Hoje nós vamos revisar aqui a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem. Vamos falar um pouquinho sobre as atribuições do auxiliar de enfermagem, que são bastante recorrentes em provas. Vamos ver, inclusive, questão que cobrou este conteúdo. Mas antes disso, eu quero te informar que lá no nosso site já está à sua disposição o nosso e-book com estudo completíssimo e atualizado de toda a legislação de enfermagem e ética profissional. Neste material, você vai estudar tudo sobre a Lei do Exercício Profissional, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ética, bioética, toda a parte que está relacionada aqui à ética profissional você vai encontrar neste material. São 98 páginas de muito conteúdo com a teoria completa atualizada, além de mais de 100 questões para você treinar sobre este tema. É o material mais completo que você vai encontrar, sem dúvidas, e é o suficiente para você gabaritar qualquer questão. Para garantir o seu, é só você acessar o nosso site, emfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse agora, emfrenteenfermagem.com.br. Prosseguindo então para a nossa aula, vamos já ver aqui a questão que cobrou sobre as atribuições do auxiliar de enfermagem. Nós temos aqui, pessoal, uma questão da banca FGV, para a Prefeitura de Caraguatatuba para o cargo de auxiliar de enfermagem, uma questão super atual de 2024. De acordo com as disposições legais, assinale a opção que indica uma atividade que compete ao auxiliar de enfermagem. E aí, nós temos aqui as opções. O primeiro destaque que eu quero trazer para você é que esse tipo de questão, pessoal, não é cobrado só para quem vai prestar para ser auxiliar de enfermagem. Todos os profissionais de enfermagem, seja enfermeiro, técnico ou auxiliar ou até mesmo parteiras, precisam saber o que é da competência de cada categoria. Então, as atribuições do auxiliar de enfermagem irão ser cobradas mesmo se você for prestar concurso para enfermeiro, mesmo se você for prestar concurso para técnico de enfermagem. Por quê? Porque todas as categorias precisam saber até onde ir, né? Então, todos os profissionais da área de enfermagem precisam saber das suas atribuições. Não só da atribuição da sua própria categoria, não é porque eu sou enfermeira que eu só tenho que saber o que eu posso fazer como enfermeira. Não, eu tenho que saber o que eu faço como enfermeira, o que o técnico faz como técnico e o que é da alçada do auxiliar de enfermagem. Então, esse tipo de questão não é só para quem vai prestar para ser auxiliar de enfermagem. É isso que é importante deixar claro para você, porque às vezes você olha esse tipo de questão e fala, nem vou olhar. Não vou olhar porque foi aqui para o cargo de auxiliar de enfermagem. Não é dessa forma que acontece. Não é assim que a banda toca, tá, pessoal? Então, mesmo sendo um tema, né, que está relacionado ali ao auxiliar de enfermagem, você enfermeiro, você técnico de enfermagem, tem que saber essas atribuições. Da mesma forma que o auxiliar de enfermagem também tem que saber o que é da responsabilidade do enfermeiro e do técnico, porque todos os profissionais precisam, né, conhecer os seus limites, até onde vai ali a sua competência profissional, a sua responsabilidade. Então, estude o conteúdo sabendo dessas particularidades. Antes de nós analisarmos juntos essa questão, eu já vou prosseguir aqui com você com a revisão das atribuições do auxiliar de enfermagem. Onde que a gente vai encontrar essas atribuições do auxiliar de enfermagem que a banca está cobrando aqui dentro dessa questão? Esse conteúdo a gente vai ter dentro da Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, que é a Lei 7.498 de 86, e a gente também vai encontrar mais ainda detalhado essas atribuições lá no decreto número 94.406 de 87, que é um decreto que veio para regulamentar a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, tá? Então, nessas duas referências é que a gente vai encontrar essas atribuições, não só do auxiliar, mas como do enfermeiro, do técnico de enfermagem, tudo está lá descritinho dentro dessa legislação, tá? Então, já prosseguindo aqui para a nossa revisão, dentro da Lei 7.498 de 86, nós temos que o auxiliar de enfermagem exerce atividades de nível médio. Ou seja, aqui a gente está falando de um profissional que tem uma formação de nível médio. Não é um profissional que cursou um curso superior, como, por exemplo, o enfermeiro, tá? Então, é de nível médio, beleza?
Aqui também fala que as atribuições do auxiliar de enfermagem, né, as atividades que esse profissional desempenha, é de natureza repetitiva. Então, são atividades triviais, de rotina ali dentro da unidade, são atividades rotineiras, né, no serviço de saúde, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão. Então, é um profissional que vai ter funções, né, atividades que são de caráter auxiliar, ou seja, ele está ali ajudando realmente no exercício da enfermagem e ele vai estar atuando aqui sob supervisão. Quem vai fazer essa supervisão? Aqui no caso vai ser o profissional enfermeiro. E aqui fala também que o auxiliar de enfermagem participa em nível de execução simples em processos de tratamento. Então, naquelas intervenções, né, de tratamento, o auxiliar de enfermagem também vai fazer ações que são de simples execução, que não demandam, né, muitas habilidades, muitos conhecimentos técnicos. E aqui fala que cabe especialmente ao auxiliar de enfermagem observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. Então, o auxiliar de enfermagem, ele já consegue observar ali o que o paciente está apresentando, ele consegue reconhecer se de repente é, por exemplo, uma alteração da pressão arterial, né? Se o paciente está com dor, por exemplo, ele consegue descrever esses sinais e sintomas. Ele também executa ações de tratamento simples, então são medidas simples que não requerem muita complexidade técnica, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e participar da equipe de saúde, até porque é um profissional que faz parte de uma equipe, né, de profissionais ali de enfermagem. Dentro da lei do exercício profissional, a gente só tem isso aqui como ações específicas do auxiliar de enfermagem. Mas, como eu falei para vocês, a gente teve o decreto depois regulamentando essa lei e dentro do decreto a gente já vai ter mais ainda detalhadas essas ações do auxiliar de enfermagem, tá? Então, o decreto aqui, 94.406 de 87, trouxe a regulamentação, trazendo mais detalhes ainda das atribuições aqui do auxiliar de enfermagem. Então, dentro do decreto, quais são as atividades que a gente tem ali como sendo atribuições do auxiliar de enfermagem? Ministrar medicamentos por via oral e parenteral, realizar controle hídrico do paciente, então balanço hídrico, por exemplo, fazer curativos que sejam ali da sua competência, né? Aplicar oxigenoterapia, ou seja, administrar oxigênio, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio. Também executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas, então administrar vacinas, ficar ali na sala de vacina, cuidando do armazenamento dos imunobiológicos. A gente tem também aqui efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis, onde a gente faz um acompanhamento rigoroso, né, de pacientes que são contatos, por exemplo, de portadores de hanseníase, de tuberculose, uma infinidade, né, de doenças onde a gente tem essas ações de controle tanto dos pacientes quanto dos seus comunicantes, ou seja, das pessoas que estão em contato com aquele paciente que tem ali uma doença transmissível. Realizar testes e proceder à sua leitura para subsídio de diagnóstico. Então, fez, por exemplo, ali uma glicemia capilar, vai conseguir fazer a leitura, né, dessa glicemia. Colher material para exames laboratoriais, prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios, circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar, executar atividades de desinfecção e esterilização. Aqui a gente está falando do que? De central de material e esterilização, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente, zelar por sua segurança, inclusive alimentar o paciente, auxiliar o paciente a se alimentar, zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependência de unidades de saúde. Também integrar a própria equipe de saúde, obviamente ele já faz parte, né, da equipe, participar de atividades de educação em saúde, inclusive orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas, né? Então, fazer aquele atendimento pós-consulta, orientando sobre o medicamento que foi prescrito, sobre as ações ali que devem ser continuadas no domicílio, auxiliar o enfermeiro e o técnico na execução dos programas de educação para a saúde, se vai ter uma palestra, né, uma atividade educativa, o auxiliar também pode aqui participar, né?
ajudando ali o enfermeiro e o técnico. Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes, então fazer uma alta, dar uma orientação de alta, participar dos procedimentos pós-morte com o preparo do corpo, por exemplo. Então aqui são as atividades, né, do auxiliar de enfermagem, tanto dentro da lei do exercício profissional de enfermagem, como também dentro do decreto 94.406 de 87. Agora que você já sabe o conteúdo, vamos voltar para a questão que nós vimos lá no início da aula, para a gente chegar aqui juntos no gabarito. Então, nós temos que olhar aqui as alternativas e vermos aquela que indica uma atividade, né, que seja aqui, ó, do auxiliar de enfermagem, né? É isso que a banca está pedindo aqui de nós, tá? Letra A, consulta de enfermagem. A consulta de enfermagem, pessoal, se você for estudar lá a lei do exercício profissional de forma completa, você vai ver que é uma atividade privativa aqui do enfermeiro, tá? Nem o auxiliar, nem o técnico faz consulta de enfermagem, tá? Somente o enfermeiro. Letra B, auditoria de enfermagem. A auditoria de enfermagem também é uma atribuição realizada pelo enfermeiro. Letra C, prescrição da assistência de enfermagem. A prescrição é outra atividade privativa do enfermeiro. Somente o enfermeiro pode prescrever os cuidados, né, as intervenções de enfermagem que serão realizadas. O profissional faz isso depois de definir um diagnóstico de enfermagem, que também é uma atividade privativa do enfermeiro. Ou seja, técnico e auxiliar não faz diagnóstico nem prescrição de cuidados. Letra D, reconhecimento e descrição de sinais e sintomas. Perfeito, né? A gente viu que essa é uma das atribuições do auxiliar de enfermagem, tá? Então, com certeza, este é o gabarito da questão. Letra E, acompanhamento da evolução e do trabalho de parto. A gente vai ver lá dentro da lei do exercício profissional que é uma atribuição do enfermeiro. Por isso que é importante, né, os profissionais saberem as atribuições de todos, né? Essa questão é uma questão de um concurso para auxiliar de enfermagem. Ou seja, o auxiliar de enfermagem aqui já precisa saber o que é da competência do enfermeiro para conseguir responder essa questão. Por isso que eu falei para vocês, né, que a gente não tem que se limitar ao fato de, se não é atribuição do enfermeiro, eu sou enfermeiro, não vou estudar. Não, você tem que saber também o que é da atribuição do auxiliar, do técnico. Da mesma forma que o auxiliar, numa situação dessa de prova, tem que saber o que é dele e o que é do enfermeiro. Então, pessoal, conhecimento é a garantia de você realmente ali gabaritar nas provas, né? Se você sabe o conteúdo, você olha ali e a resposta certa brilha nos seus olhos. Mas você é aluno em frente, você acabou de assistir essa aula, então você já vai se garantir. Mas como eu falei para vocês, lá no nosso site vocês têm o nosso material com estudo completíssimo desses temas relacionados aqui à ética, legislação profissional de enfermagem, e é um material que vai te ajudar também aí a se garantir nas provas. Então acesse o nosso site e conheça também o nosso material, enfrenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Se você gostou dessa aula, já deixa aí o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder as próximas aulas. Clique aqui no Seja Membro para você me ajudar a estar sempre aqui trazendo novos conteúdos para você. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.